Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4, e nós vamos ler apenas o versículo 2, e depois no Novo Testamento o Evangelho de João, capítulo 6. O texto de Êxodo diz assim: Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara. E o texto do Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 14, quando diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus Cristo o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto ali os sinais que ele fizera na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Deus de amor, que a Tua palavra possa ser bem escondida no nosso coração, mas reavivada a cada momento, para que possamos viver uma vida que dignifique o nome do Senhor, que fale do Senhor em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Há tempos atrás eu li uma poesia na revista da SAF, e muito tempo, e eu achei tão interessante o tema da poesia. O tema era exatamente o que você tem nas suas mãos, usando esse texto de Moisés. Moisés era um servo de Deus que exatamente exemplifica o que o pastor falou aqui há pouco tempo sobre as crianças. A filha de Faraó, ela não sabia nada de educação, porque quando ela descobriu o cestinho lá no junco, ela pegou o cestinho e Miriam saiu correndo e chamou a sua própria mãe, Joquebede, para que pudesse pegar aquele cestinho, pegar aquela criança, para poder criar. E provavelmente estava orando e pedindo a Deus, e tudo aquilo foi feito com muita oração. Talvez das madrugadas, ela estava orando e construiu o cestinho. A filha de Faraó então pega o menino e entrega para a mãe e fala: cria ele para mim, eu vou te pagar um salário. Ela entregou para a mãe o menininho, e Joquebede então passa agora livremente a criar o seu próprio filho, que era decretada a morte para ele. E aquele menininho aprendeu a amar a Deus, aprendeu a amar a sua família. Aprende-se a amar na infância. Aprende-se a amar. E a igreja nunca pode esquecer isso. Nunca pode. E graças a Deus essa igreja está investindo no ministério infantil. É isso que temos que fazer. E Joquebede investiu tudo naquele menino. Não sei com quantos anos que Moisés foi para o palácio, para ser filho da filha de Faraó. Mas talvez uns 6, 12 anos. Só que aquele menino nunca esqueceu do que ele aprendeu, com toda a riqueza, com carro zero, com tudo, riqueza, ser talvez o futuro Faraó. Com 40 anos ele foi visitar o seu povo, que ele aprendeu a amar quando era criança. Com 40 anos ele defendeu um do seu povo, matou um egípcio. Quando ele descobriu que tinha sido descoberto, ele então fugiu. E Deus manda ele para um seminário. Eu brinco sempre que é um seminário de 40 anos. 40 anos ele teve que ficar no deserto, aprendendo a cuidar de ovelhas.
Por que eu falo que é um seminário? Porque aprendendo a cuidar de ovelhas, ele vai saber que se quiser que o seu rebanho cresça, ele vai ter que cuidar do pai, da mãe, mas ele vai ter que cuidar dos pequenininhos. E ele sabe que tinha que aprender isso, que tinha que dar leite. Ele não podia ficar tirando o leite todinho e simplesmente usando o leite para os adultos, para os seus amigos. Ele tinha que tirar o leite e deixar o leite para os filhos das ovelhas. Os pequenininhos tinham que mamar muito. E talvez nem sobrava, porque criança bebe muito dízimo. Não, desculpa, dízimo não. Vocês viram o que eu quis falar. Adolescente bebe muito dízimo. Desculpa, leite. Jovem bebe muito leite. E muitas vezes a igreja não investe exatamente nos pequenos. E cresce então tudo raquítico. E depois vão buscar pasto longe, bem longe. E é difícil trazê-los de volta. Mas esse homem chamado Moisés, Deus chama ele já com 80 anos. E com 80 anos, muitas pessoas falam assim, eu já não sirvo para mais nada. Não tem isso não. Deus não escolhe questão de idade. Todos são usados por Deus. Com 80 anos, Deus aparece para Moisés em cima do monte. E quando estava ali, Deus faz um convite para Moisés. Deus aparece numa sarça, que é o símbolo da igreja presbiteriana, que ela ardia e não se consumia. E Deus aparece para Moisés e Deus então fala o seguinte para Moisés: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo escravizado no Egito. Vá libertar o meu povo. E esse mesmo Deus que disse para Moisés ir libertar o seu povo, é o mesmo eu sou que mandou eu e você ir libertar o povo dele. Ele mandou a mim e a você ir pregar o evangelho para toda a criatura. É o mesmo Deus. O próprio Jesus disse lá no evangelho de João capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. É o mesmo eu sou. E Moisés então arruma 5 desculpas para Deus. As 5 desculpas para Deus que Moisés usa é exatamente as seguintes: quem sou eu? No nome de quem que eu vou? Eu não sei falar, eu sou gago. Eles não vão me ouvir. E a última, ele então chega e acaba com tudo e fala assim: manda outro, menos a mim. Eu não sei qual é a desculpa que você está dando para não ir fazer o trabalho de Deus. Pode ser uma dessas que Moisés deu. Mas aí nesse contexto é que Deus faz a pergunta para ele: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Quando Deus manda e ele fala que não tinha condições, que ele não podia, que ele não sabia falar, que ele não tinha ninguém ia ouvi-lo, Deus fala aí, o eu sou está com você. E Deus faz então a pergunta: o que você tem nas mãos? Ele olhou para a mão, tem um pedaço de pau, um cajado. Quanto valia aquele cajado? Provavelmente não valia nada. Pouco tempo atrás eu fui para comprar um cabo de enxada. Me falaram que era R$15. Eu falei assim, eu não vou comprar isso não, eu vou lá no sítio e eu corto uma vara lá e pronto, fica de graça. E exatamente, Moisés provavelmente não pagou 1 centavo naquele pedaço de pau. E Deus então fala assim: Moisés, joga esse pedaço de pau no chão. Ele jogou. E quando ele jogou no chão, se transformou numa serpente. Pega ele, voltou a ser uma madeira. Com aquele pedaço de pau que não valia nada, Moisés se apresentou a Faraó, ao rei, ao Supremo. E jogou aquele pedaço de pau no chão, se transformou em serpente. Os mágicos de Faraó tentaram fazer a mesma coisa e a cobra de Moisés engoliu as de Faraó, dos mágicos de Faraó. Com aquele pedaço de pau que não valia nada, que estava nas mãos de um servo de Deus, Moisés abriu o Mar Vermelho. Com aquele pedaço de pau que não valia nada, Moisés fez mais 3 milagres das 3 pragas que ele deu lá no Egito. O que você tem nas suas mãos?
Eu gosto muito de pensar num menininho chamado Davi. Davi tinha nas mãos algumas coisas bem interessantes. E o valor delas não era muito também. Davi tinha nas mãos um cajado também. E junto com o cajado, ele tinha uma funda, um estilingue e um alforje. E ele colocava então as pedrinhas lá dentro. Ele então vai para visitar os seus irmãos. Eu brinco sempre que Davi devia ser mineiro, né? Ele foi levar queijo para sua família lá na luta, na guerra. E quando chegou lá, está lá a briga, a discussão, e o gigante Golias enfrentando todo o povo de Deus e dizendo: vocês são fracos, acabando com o Deus de Davi. E quando Davi escuta aquilo, ele fica indignado e começa a conversar: que homem que é aquele? E os irmãos ficam também chateados com Davi, chamam a atenção dele: você é um presunçoso, veio aqui só para ver a guerra, vai embora. E Davi falou assim: mas vocês não podem deixar um homem daquele falar mal do Deus vivo. A notícia chega em Saul, e quando Saul recebe a notícia, ele manda chamar o menino, e aquele adolescente, talvez um adolescente, na frente do rei Saul, ele disse o seguinte: olha, eu posso lutar com esse gigante. Uma vez eu venci um urso que foi comer as minhas ovelhas. Outra vez um leão, eu matei ele, peguei ele na barba e matei. E eu vou fazer a mesma coisa com o incircunciso. Saul ficou com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que Saul pegou a armadura dele e entregou para Davi. E se você olhar na Bíblia, você vai ver que Saul destacava do povo de Deus pela sua altura, pelo seu tamanho. A Bíblia fala que Davi, quando entrou naquela armadura, não sabia nem andar. Mas ele foi com aquele pedaço de pau, ele foi com a sua funda diante do gigante. A pergunta é: quanto valia aquele pedaço de pau? Quanto valia aquela funda? Era a habilidade que ele tinha, era o cuidado que ele tinha, ele sabia usar. E quando ele chega perto já do gigante, ele para e pega 5 pedras. Quanto valia aquelas pedras? Nada. O gigante começa a criticar. Eu brinco que ele deu a letra para o Valdir Soriano, né? Eu não sou cachorro não, para você vir a mim com pedra e pau. Eu não sou cachorro. E Davi então pega e falou assim: olha, eu estou aqui no nome do Deus vivo. E ele então pegou uma pedra, e com uma pedra apenas, ele venceu o gigante Golias. Davi tinha nas suas mãos uma funda. O que você tem nas suas? Mas Davi também tinha um violão, uma guitarra. É tão lindo a gente ouvir a música, né? É tão lindo a gente ouvir. E ele tinha uma guitarra, não era guitarra, né? É porque não é nos dias de hoje. Naquela época ele tinha a harpa. Quanto valia aquela harpa? Não sei. Talvez ele próprio tenha construído aquela harpa. Mas ele pegava aquela harpa e dedilhava, e provavelmente aquele dedilhar ali trazia um problema para sua família. Eu lembro quando eu fui aprender a tocar violão, e eu cantava, né? Quem quer pão? Quem quer pão? Minha mãe falava assim: meu filho, vai lá para dentro, vá para o quarto. Eu entrava no quarto: quem quer pão? Minha mãe falava assim: fecha a porta, meu filho. Quem quer pão? Canta mais alto, toca mais baixo. Depois que eu aprendi: vem para fora, meu filho, para com isso, não seja egoísta, é tão bom. Ninguém tem paciência, né, para ouvir e aprender. Mas Davi aprendeu a tocar a sua harpa. E eu sempre falo o seguinte: todo mundo que estava aqui, são os tocadores do futuro. Se você quer bons tocadores, é só treiná-los enquanto são pequenos. Vão ser os melhores. Davi, quando então veio um espírito maligno no rei Saul, alguém disse: vamos chamar alguém para tocar uma harpa para trazer tranquilidade ao rei. Tem um menininho lá no pasto que cuida das ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, vamos trazê-lo. Então trouxeram aquele menino.
E quando vinha o espírito maligno sobre Saul, Davi dedilhava a sua harpa. E a Bíblia Sagrada fala que vinha paz no coração do rei. Mas Davi tinha uma coisa que uma vez eu procurei para contar a história para as crianças, que era para poder ilustrar, para colocar no telão. E eu não encontrei. Davi tinha uma pena. Uma pena. E ele escreveu mais de 70 salmos. Mais de 70 salmos, que até hoje traz paz ao nosso coração. Quanto valia aquela pena? Provavelmente nem machucou a ave. Talvez caída já. Podia estar caída lá no chão. Ele pegou aquela pena e começou a escrever. E ele escreveu então os seus salmos. Um deles é tão bonito que ele escreve todo ele na primeira pessoa do singular. E ele é muito especial e muito simples. Tudo ele fala relembrando o seu passado. Relembrando o seu passado, quando era pastor de ovelhas, ele fala assim: eu vou colocar nesse salmo eu como uma ovelha e Deus como meu pastor. E ele então escreveu um salmo lindo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Algo muito especial que eu e você podemos também recitar para nós. Eu posso até falar: o Senhor é nosso pastor, mas cada um tem que ter ele como pessoal, escrito por Davi com uma pena que não valia nada. O que você tem feito hoje com tanta tecnologia para levar essa mensagem da palavra de Deus para tantas pessoas? O que eu queria destacar agora no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo está com seus discípulos e uma multidão ali junto, e de repente Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E é tão interessante, meus irmãos, que essa pergunta de Jesus, o texto é muito claro para dizer qual o objetivo de Jesus. Olha o capítulo 5, o versículo 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Qual o objetivo de Jesus, no versículo 6? Alguém pode falar? Qual o objetivo? Para experimentar, para provar eles. O texto diz claramente: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E aí então veio o problema. Lembra que eram os seus discípulos que estavam duvidando. Então chega o primeiro e fala assim: Senhor, não bastariam 200 denários para comprar os seus pães? Quanto seria isso? A gente fica pensando: mas é pouco, não é muito. Não, mas vamos fazer a conta. O pãozinho aqui no Cuiabá está quanto? Lá em Minas é R$1, é isso? Um pãozinho. É isso mesmo? Tinha 5.000 homens, eu creio que tinha 5.000 mulheres também, vou colocar por pouco, e criança, judeu tinha muito filho. Então, mas vamos colocar um menino e uma menina. Quantas pessoas? 20.000 pessoas. Se fosse comprar um pãozinho para cada, R$20.000. Se fosse comprar 2 pãezinhos para cada, R$40.000. Se fosse para mim, eram os 3. Eu não sei para você, mas então vamos supor ali 3 pãezinhos, R$60.000. Mas tinha um peixe. Ainda tinha um peixe. Então era muito dinheiro que seria um gasto com aquele momento ali. Mas Jesus fala assim: vamos dar comida para eles.
E um discípulo chega e fala assim: Senhor, nós não temos dinheiro, nós não temos condições financeiras para fazer isso. Aí chega um outro discípulo. O outro chega e fala assim: Senhor, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que vale isso para tanta gente? Já chega duvidando. Provavelmente, eu fico pensando assim, o que aconteceu? Provavelmente, ele estava lá um mais afastado e o menininho chega: moço, leva o que eu tenho para Jesus. Estou com vergonha de chegar lá. Mas menino, vai embora, vai comer esse negócio. Moço. Leva, moço. Tá bom, para. Fica aí. Senhor, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que isso vale para tanta gente? Jesus manda trazer aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E ele mandou todo mundo se assentar. E ele orou. E Jesus entregou então para os seus discípulos distribuir. E a Bíblia Sagrada diz que todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram quantos cestos? Quantos? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? Cada um teve que carregar um cesto na cabeça para aprender. Teve que carregar um cesto na cabeça. Oh Deus, desculpa, perdão por ter duvidado do teu poder. Quantas vezes nós precisamos também carregar coisas na nossa cabeça porque nós duvidamos do poder de Deus? Não tenha receio de fazer as coisas se é para Deus. E coloque isso nas mãos dele. Diga para ele: eu estou aqui para fazer a tua vontade. E você pode olhar e falar assim: o que Deus colocou nas minhas mãos? Colocou um trompete? Colocou uma guitarra? Colocou uma empresa? Colocou um carro? Colocou a igreja? Que ele colocou habilidades para que eu possa fazer um trabalho maravilhoso com as crianças? Ah, mas pastor, eu não tenho condições porque eu fico a semana toda trabalhando com crianças. Chega o domingo eu quero ficar livre. Minha irmã, meu irmão, pensamento totalmente fora dos propósitos de Deus, porque é somente 1 hora e nós temos que dar o melhor para os pequenininhos, para que eles possam crescer mais sadios do que tudo, porque nós temos somente 53 domingos, 14 dias, bate 1 ano de escola dominical. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem dado para a gente. Que nós possamos perguntar para Deus: o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? E eu quero usar para a honra e glória do nome do Senhor. Deus colocou algumas coisas nas minhas mãos. Uma delas está aqui. Eu vou cantar uma música aqui, o pessoal vai me ajudar, do louvor. E a gente pode usar, são métodos que nós temos para falar do amor de Deus. Eu talvez como professor, como pastor, eu não entraria em escolas, mas o Barnabé entra. Eu até brinco sempre, pastor, que eu tenho ciúmes dele, porque eu chego nos lugares, ninguém me reconhece, mas quando fala que é do bonequinho, eu falo: o Barnabé? Então eu sei quem que é. Mas nós podemos ter muitas coisas que estamos falando assim, mas isso não vale nada, isso não tem poder nenhum. Não diga isso. Não diga isso, porque nas mãos de Deus, Deus pode fazer tudo. Deus pode mudar, consolar reis. Deus pode mudar todas as coisas. Que Deus use a sua vida em todo o tempo.